Bom dia, pessoal. Eu sou Maria Luísa, do Banco de Leite aqui de Guarulhos, tá? E nós vamos fazer um seminário, porque essa é a semana da amamentação. Tá um dia frio, mas nós vamos aquecer nosso coração e vamos ter a palestra, tá? Da doutora Silvia Heloísa Moscatel Lofredo, que ela é pediatra aqui do Banco de Leite e vai nos falar sobre a proteção do aleitamento materno. É uma palestra super importante, a doutora Silvia é bastante conhecida e renomada aqui dentro do nosso município. A gente tem muito prazer em estar recebendo ela. Além dessa palestra, nós vamos ter a palestra da nutricionista também aqui do Banco de Leite, tá? Que é a doutora Janaína Brioche. E essas duas palestras vão contemplar a Semana do Aleitamento Materno e o Agosto Dourado. Eu quero chamar a doutora Silvia. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande celebrarmos a Semana Mundial do Aleitamento Materno e iniciarmos as comemorações da Semana Municipal do Aleitamento Materno 2021 do Banco de Leite Humano de Guarulhos. O tema da Semana Mundial do Aleitamento Materno 2021 é proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos. A Organização das Nações Unidas e os seus parceiros no Brasil trabalham para atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e assim cumprirem a Agenda 2030 no Brasil. E todas as ações voltadas à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno contribuem para essas metas, entre elas a redução das desigualdades sociais, a preservação dos recursos naturais, a boa saúde e bem-estar. A Aliança Mundial para Ações de Aleitamento Materno, a UABA, coordena todas as ações da Semana Mundial do Aleitamento Materno 2021. E entre os objetivos dessa semana estão informar as pessoas sobre a importância de proteger a amamentação, apoiar a amamentação como uma responsabilidade vital de saúde pública, articular com indivíduos e organizações para maior impacto e potencializar as ações para proteger o aleitamento materno e para melhorar a saúde coletiva. A amamentação, portanto, deve ser compreendida como uma responsabilidade compartilhada. E as ações do nosso Banco de Leite de Guarulhos são realizadas por equipe multidisciplinar, toda essa equipe capacitada pela Rede Paulista de Bancos de Leite Humano, e seguimos as diretrizes do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria, com a sua afiliada, a Sociedade de Pediatria de São Paulo. O primeiro objetivo da Semana Mundial do Aleitamento Materno 2021 fala de informar as pessoas sobre a importância de proteger a amamentação. E no nosso município, desde o início dos nossos trabalhos, realizamos cursos para todas as equipes de saúde, médica, equipe multidisciplinar, o curso de introdução ao aleitamento materno. Temos o curso de formação de multiplicadores do aleitamento materno, o curso de gestantes e o curso de controle de qualidade em banco de leite humano, que é realizado para os postos de coleta, para a atualização dos profissionais que atuam nos postos de coleta de leite humano e para aqueles serviços que pretendem implantar um posto de coleta de leite humano. O segundo objetivo da Semana Mundial do Aleitamento Materno 2021 é apoiar a amamentação como uma responsabilidade vital de saúde pública. No nosso município, há algumas ações apoiadoras desse processo lactacional já vêm ocorrendo. Entre elas, o Nascer Bem. Então, nós realizamos capacitações de profissionais médicos e outros profissionais que atuam em sala de parto nos cursos de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, com a afiliada Sociedade de Pediatria de São Paulo. E realizamos, nos últimos anos, a formação de instrutores,
Eles foram formados pelo Grupo Executivo da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade de Pediatria de São Paulo. E a nossa proposta é auxiliarmos os recém-nascidos no momento do nascimento, para que eles consigam realizar uma transição da condição de feto para neonato, para que eles iniciem a respiração no primeiro minuto de vida, que é o minuto de ouro. Uma vez esses recém-nascidos estando em boas condições, nós podemos colocá-los imediatamente no peito da mãe, né? E realizarmos, portanto, pele a pele. É um momento extremamente precioso, é um momento extremamente valioso para a mãe, para o recém-nascido, uma vez que nesse momento, com esse contato do recém-nascido com o peito da mãe, o primeiro contato com a mama contribui para que níveis hormonais já sejam modificados na mãe e, portanto, o processo lactacional comece a acontecer da melhor forma possível. Com isso, então, nós poderemos auxiliar essa mãe, né, na primeira mamada na sala de parto, logo nos primeiros minutos de vida. E uma estratégia extremamente importante para os prematuros é que as mães já saibam, já aprendam, sejam orientadas ainda na sala de parto a realizarem as massagens e as ordenhas das mamas, de maneira que em uma condição em que um prematuro que não esteja em condições de realizar a primeira mamada nesse momento do nascimento, possa ser beneficiado com esse colostro, com esse leite que a mãe já na sala de parto começa a extrair. Uma vez recebido esse apoio, a mãe passa a praticar o aleitamento materno em livre demanda. E a hora de ouro é uma hora extremamente importante na vida de uma criança, onde ocorrem modificações, uma transição da circulação do feto para o neonato. Nesse momento, nós precisamos contar com equipe capacitada e, no nosso caso, no município de Guarulhos, nós realizamos os cursos de transporte do recém-nascido de alto risco para que o recém-nascido que teve alguma dificuldade nesse processo do nascimento, uma dificuldade em iniciar a respiração, ele possa ser transportado para a unidade neonatal da maneira mais segura. O segundo objetivo da Semana Mundial do Aleitamento Materno 2021, apoiando a amamentação como uma responsabilidade vital de saúde pública. Aqui nós estamos falando da sensibilização das instituições de saúde para que protejam o aleitamento materno, para que desenvolvam ações e possam implantar os 10 passos para o sucesso da amamentação, caminhando para a obtenção do selo Hospital Amigo da Criança. Nesse momento, todo o apoio à mãe e ao recém-nascido sendo realizado, nós poderemos promover o aleitamento materno e também identificarmos aquela mãe que tem algum risco de desmame precoce, desde o nascimento, desde a maternidade e depois da alta para a unidade básica de saúde, para as unidades de saúde de família, para que essa mãe seja identificada e logo encaminhada para os serviços de referência. As maternidades do nosso município contam com ambulatório de segmento do recém-nascido de alto risco, onde se realiza esse follow-up do recém-nascido prematuro, e todas as mamães do município podem ser encaminhadas para o banco de leite humano para que nossa equipe possa realizar um acolhimento e as primeiras orientações com relação às técnicas adequadas de amamentação. O terceiro objetivo da Semana Mundial do Aleitamento Materno 2021 fala de articular com indivíduos e organizações para maior impacto.
no nosso município desde o início das atividades, desde o planejamento do Banco de Leite Humano, que ocorreu de 1997 a 2000, na ocasião, através da coordenação do Programa Municipal de Saúde da Criança e do Adolescente, da Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos, conseguimos elaborar estratégias e articular com outras ONGs, outros serviços do município e, através do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, conseguimos viabilizar o FUNCAD, o Fundo Municipal da Criança. Nesse momento, através de uma sensibilização realizada com as equipes do Laboratório Axê, foi realizada a doação de 1% do valor de imposto de renda do Axê ao FUNCAD. E a partir daí foi possível realizarmos compras de equipamentos para a implantação do Banco de Leite Humano de Guarulhos. Então nós vemos com esse exemplo a importância de mantermos contato com toda a comunidade, sensibilizarmos todos os serviços. Uma experiência extremamente valiosa também ocorreu em 2006, onde conseguimos selar uma empresa chamada Vision, com o selo Empresa Amiga da Amamentação. Da mesma forma, realizamos a sensibilização dos funcionários para que as mulheres tivessem condições de realizar a ordenha das mamas durante a permanência no seu trabalho e ter condições de levar esse leite para os seus filhos no final do seu trabalho. Essa empresa também chegou a realizar a doação desse volume excedente de leite materno ao Banco de Leite Humano de Guarulhos, uma parceria extremamente interessante na ocasião. E uma outra experiência importante, muito legal, foi com a Flexform, também uma empresa que foi selada pelo Ministério da Saúde com a implantação de uma sala de apoio à amamentação em 2015. Todas essas ações foram possíveis e partiram de sensibilizações, de cursos, de palestras realizadas nesses serviços e sempre estivemos respaldados em toda a regulamentação da Rede Brasileira de Banco de Leite Humano e da Rede Paulista de Bancos de Leite Humano. O terceiro objetivo da Semana Mundial do Aleitamento Materno 2021 também nos permitiu lembrarmos de ações como a parceria com o SESC Guarulhos, onde a nossa equipe multidisciplinar realizou atividades educativas, palestras para gestantes, para nutrizes, profissionais do SESC. Foi uma experiência bastante interessante e a nossa proposta é implementarmos todas essas ações no nosso município. Ainda dentro do terceiro objetivo, que é articular com indivíduos e organizações para maior impacto, lembramos dos cursos de aleitamento materno para gestantes realizados no Laboratório Axê. O quarto objetivo da Semana Mundial do Aleitamento Materno 2021 fala de potencializarmos as ações para proteger o aleitamento materno e para melhorarmos a saúde coletiva. E aqui lembramos do nosso trabalho, do nosso vínculo com os postos de coleta da Maternidade Jesus, José e Maria, com o posto de coleta do Hospital Geral de Guarulhos e o posto de coleta da Santa Casa de Suzano. São serviços que tiveram todas as suas equipes capacitadas, com as mesmas diretrizes, com as mesmas normatizações do nosso banco de leite e hoje realizam ações em prol da promoção do aleitamento materno, da proteção e do apoio à amamentação. E também são serviços que nos ajudam a identificarmos, as mamães com potencial de doação de leite materno, com leite excedente. Todo esse volume doado, todas essas mamães identificadas
nesses postos de coleta, são vinculadas ao nosso banco de leite humano e a partir daí fazemos a captação dos volumes excedentes de leite materno que são pasteurizados, que passam por um controle de qualidade e após a avaliação da mãe, do recém-nascido, uma vez aptas a serem doadoras, poderão então doar esses volumes que são devolvidos para as maternidades e dispensados aos neonatos de alto risco, aos bebês prematuros dessas 3 maternidades. O quarto objetivo da Semana Mundial do Aleitamento Materno, falando ainda de potencializar ações para proteger o aleitamento materno e melhorar a saúde coletiva, nos lembra a iniciativa Hospital Amigo da Criança, né? No caso, a maternidade Jesus, José e Maria, já selada desde 2010, com esse selo, Hospital Amigo da Criança, dispõe de unidade de cuidado neonatal Canguru, prática extremamente valiosa para os prematuros, os bebês de alto risco, dispõe das boas práticas de manipulação do leite humano, regulamentada através da RDC 171 da Anvisa, e que fala dos procedimentos necessários para garantir a qualidade do leite humano ordenhado, desde a sua coleta até a distribuição para os recém-nascidos prematuros. E também nos lembra da implementação da norma técnica 47 de 2018, que fala sobre o uso do leite humano cru exclusivo em ambiente neonatal, né? Todas essas normatizações realizadas pela Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, Instituto Fernandes Figueira, ligados à Fiocruz. Com isso, nós entendemos a importância dos elos que a amamentação pode promover. A amamentação fortalece vínculos. Quantos elos podemos enxergar quando nós trabalhamos com aleitamento materno? A começar pelo elo broncoenteromamário. Lembrando que o leite humano tem anticorpos dirigidos a todos os organismos com os quais a mãe entrou em contato durante toda a sua vida. Todos esses anticorpos serão repassados aos seus bebês através do aleitamento materno. É um vínculo maravilhoso. Lembrando da importância do elo nutricional, o quanto a mãe bem orientada, a nutriz bem orientada com relação à sua nutrição, poderá contribuir para que o leite materno chegue da forma mais rica e preciosa que é para o seu próprio filho. A importância do elo afetivo, mãe, filho e família, a amamentação, trabalhar com aleitamento materno, favorece esse elo. É extremamente prazeroso sentir a harmonia, a realização de uma mãe que consegue amamentar seu próprio filho. E com isso, ela acaba vivendo num ambiente de harmonia, onde a mãe está feliz, o filho está bem nutrido, bem alimentado e o pai, né, não terá despesas maiores, não terá necessidade de recorrer a outros recursos. A amamentação fortalece a relação da equipe assistente com a família, que conseguimos criar um vínculo muito bom com essa família, que não só colocará em prática tudo aquilo que nós estudamos e tentamos passar para que essas mães consigam amamentar com a técnica correta, mas também ela levará essas informações, ela será uma multiplicadora, né, de tudo aquilo que ela aprender com você. E a relação que existe entre as instituições, o elo institucional, extremamente valioso, que é o que está acontecendo nesse exato momento, né? Nossas atividades sendo apresentadas para vocês como ideias que vocês poderão ter a partir de agora e nos ajudarmos a multiplicar esse tema, que é um tema extremamente maravilhoso.
Enfim, proteger a amamentação é uma responsabilidade de todos e você é parte integrante dessa história. Plante a sua sementinha. Muitos serão os bebês e as famílias beneficiadas com a sua ação. Semeie o aleitamento materno. Muito obrigada e um bom trabalho a todos. Então, pessoal, eu não falei para vocês? A doutora Silvia é espetacular. Ela conseguiu me dar um panorama geral de como é que a gente pode fazer a proteção. E na continuidade, nós vamos ter a nossa doutora nutricionista, Janaína Brioche, tá? Ela vai falar sobre as ciências e os dogmas, a composição do leite materno e a alimentação da nutriz. Então, esperem que vocês vão ver. Aquece o nosso coração, tá bom? Vamos lá, doutora Janaína, com você agora. Olá, como a doutora me apresentou, eu sou a Janaína, nutricionista do Banco de Leite Humano de Guarulhos. É um prazer para mim estar aqui hoje, fazendo esse trabalho de agosto dourado. Como a gente sabe, é dourado porque o leite materno é padrão ouro em alimento e é sobre isso a minha apresentação. Eu vou falar sobre a ciência da composição do leite materno e os dogmas que são os fatos e fakes da alimentação da nutriz. O Ministério da Saúde, ele considera que o aleitamento seja exclusivo até os 6 meses e parcial até os 2 anos. Isso por quê? Porque o leite materno contém tudo aquilo que o bebezinho precisa. Ele contém todos os carboidratos, que é o açúcar do leite, contém a proteína, contém a gordura do leite, tem água para a hidratação do bebê, tem várias vitaminas, dentre elas a vitamina A vitamina B e a vitamina C, elas são influenciadas pela alimentação da nutriz, o teor dessas vitaminas vai ser alterado dependendo se a mãe come ou não. Temos os minerais também, que não são influenciados pela alimentação da nutriz, eles estão presentes no leite, independente se a mãe come ou não. Temos anticorpos, temos hormônios, temos enzimas, temos diversos nutrientes no leite humano. A gente tem que a gordura, ela compõe 51% do leite materno. E o que faz essa gordura? Ela é a principal fonte de energia para o bebê. Ela contém ácidos graxos essenciais que conferem um bom crescimento, um bom desenvolvimento do sistema nervoso central do bebê, da saúde visual do bebê, tem uma maior capacidade de aprendizagem, de concentração, então forma uma maior intelectualidade para aquela criança que é amamentada. Em relação às proteínas, elas fazem a composição do leite materno em 6%, elas são divididas em duas, que é a proteína caseína, e a soro do leite, que é a lactoalbumina, a lactoferrina, as imunoglobulinas, e elas vão conferir proteção para o recém-nascido. Elas têm diversos fatores imunológicos, vai proteger contra diversas infecções. Nessa figurinha, a gente consegue visualizar a principal diferença entre o leite humano e o leite de vaca da fórmula. Então aqui a gente consegue ver que o leite humano ele contém 35% de caseína, enquanto o leite da vaca tem 80% de caseína. Esse é um grande diferencial do leite materno, porque o fato dele ter menos caseína facilita muito na hora da digestão e da absorção dessas proteínas. Isso é bom, fica claro para a mãe, porque às vezes ela pode, se ela dá os dois, se ela dá o leite materno e ela dá a fórmula, ela pode achar e ela vai perceber que quando ela dá o leite materno ao bebê, ele precisa mamar com mais frequência e quando ela dá a fórmula, ele fica muito tempo saciado. Então, o que essa mãe imagina? Que o leite materno, ele é fraco, porque toda hora o bebê quer mamar e a fórmula que é forte porque ele fica mais tempo saciado. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que o leite humano ele é de tão fácil digestão e absorção que o bebê toma aquilo, não sobrecarrega o sistema renal e daqui a pouco ele já está com fome. A gente costuma comparar que é como a gente come uma salada e uma feijoada. Quando a gente come uma salada, ela tem muito mais nutrientes, só que a gente digere, a gente absorve muito mais rápido, ali a pouco a gente já está com fome. Então essa é uma super vantagem que tem o leite materno. Uma outra vantagem que ele tem também é a questão da absorção de alguns minerais, como por exemplo o ferro. Nessa outra figurinha, a gente consegue ver que a absorção do ferro no leite humano ela é enorme, ela é de 50%. E olha que o ferro é um mineral muito difícil de absorver. Já no leite de vaca, na fórmula, por mais que esteja escrito lá enriquecida com ferro, a absorção é muito menor. Então é mais uma vantagem que o leite humano tem.
Em relação ao carboidrato, ele é composto por 43% do leite. Ele facilita muito a absorção de diversos minerais, como o ferro, como o cálcio. Ele promove a colonização do intestino, porque o bebê ele nasce com a microbiota estéril. A primeira microbiota que ele vai receber é a pelo parto normal e depois ele vai receber a microbiota pelo leite materno, que tem diversos oligosacarídeos, lactobacilos bífidos, e com isso ele vai se livrar das cólicas muito mais rápido, porque vai amadurecer o intestino dele muito mais rápido. Então, mais uma vantagem aí dos carboidratos presentes no leite materno. E qual que é a composição desse leite? Ele tem várias fases. Ele começa com o colostro, depois vem o leite de transição e depois vem o leite maduro. O colostro é aquele leite que é secretado até o 7º dia após o parto. Ele tem um volume bem menor, é de 2 a 20 ml mais ou menos por mamada nos primeiros 3 dias, mas ele já é um alimento completo e é importante a gente esclarecer isso para as mães, porque muitas mães acham que o colostro é só aquela aguinha que vem antes do leite. Mas não, o colostro ele já é o leite apropriado para o bebê, já tem tudo que o bebê precisa. Ele é um pouquinho mais amarelado porque ele tem muita vitamina A, que é o beta-caroteno, que vai conferir muita imunidade para esse bebê, muito anticorpo para ele se defender, por isso que é considerado também a primeira vacinação, a primeira imunização da criança. Tem laxante que vai expulsar o micônio e vai defender essa criança com vários fatores de proteção, lactoferrina, imunoglobulina A, os fatores bífidos. E é importante a gente esclarecer para a mãe também que esse comecinho ela produz menos leite porque o bebê tem uma capacidade gástrica muito pequenininha, o estômago dele é pequenininho, então cabe pouquinho leite, por isso que no comecinho ela produz menos, mas conforme ele vai mamando mais, a capacidade gástrica dele vai ficando maior, a produção de leite ela vai ser maior porque ela é conforme a demanda. Depois vem o leite de transição, que é um leite mais acinzentado. O volume já começa a aumentar nessa fase, entre o 8º e o 14º dia. Ele começa a ter um pouquinho mais de gordura e um pouquinho menos de proteína. E quando chega no leite maduro, ele já está bem esbranquiçado, já tem um volume bem maior, de mais ou menos 700 a 900 ml no primeiro semestre. Todos os nutrientes eles são proporcional à maturidade do sistema digestivo do bebê. E a gente tem uma diferença entre o leite anterior e o leite posterior. O leite anterior é aquele leite mais do comecinho da mamada. Ele é estimulado pela prolactina, pelo processo de sucção. É um leite que ele tem mais um aspecto mais translúcido, porque ele tem mais água, ele tem mais carboidrato, ele é mais para hidratar o bebê. E depois vem o leite posterior, que é aquele leite que realmente vai engordar o bebê, vai saciar ele, porque é um leite que tem mais gordura e tem uma cor mais esbranquiçada. Então, é importante a gente não limitar a duração das mamadas, não ficar com aquela história de dar 15 minutos no peito e 15 minutos no outro. Tem que esvaziar toda a mama, porque a gente consegue pegar desde o comecinho da mamada o leite anterior e depois o leite posterior. Não exatamente eles são sequenciais. Depois que esvaziou uma mama, quando o bebê vai começar a mamar outra mama, como o leite posterior ele é estimulado pelo emocional, que é o hormônio da ocitocina, pode ser que ele apareça antes do anterior, tá? E qual que é a diferença do leite materno de prematuros? Como a natureza é muito sábia, o leite materno ele é espécie específico, então ele já é apropriado para que aquele bebezinho precisa. Então se é um bebezinho que nasceu em tempo prematuro, o leite ele vai ter mais proteína, vai ter mais imunoglobulinas A e vai ter mais lactoferrina. E no caso das mães gravemente desnutridas, a natureza também é muito sábia, os nutrientes eles são preservados, mesmo com a mãe desnutrida. É importante o aleitamento materno no 2º ano de vida também. O Ministério da Saúde defende esse aleitamento parcial até 2 aninhos, porque ele continua complementando tudo aquilo que o bebê precisa. Então a gente fala que dos 6 meses que saiu do exclusivo até 1 aninho, a alimentação ela só vem para complementar o leite materno, porque a quantidade que a criança vai comer é muito pequenininha, então ela ainda precisa do leite materno. E a gente tem aqui no nosso gráfico que 2 copos de leite materno, que equivale mais ou menos a 500 ml, eles vão fornecer 95% de vitamina C, 45% de vitamina A, 38% de proteínas e 31% de calorias. Então ele ainda é muito válido para essa criança. E aí depois do 1 aninho, lá para os 2 aninhos, aí que vai vindo o contrário. Aí a alimentação ela vai ficando cada vez mais presente e o aleitamento materno vai diminuindo um pouquinho.
E por que a gente pede para não introduzir precocemente os alimentos? A criança, ela tem que... Quem dá o sinal de quando começar a comer é a própria criança. A gente tem que respeitar os sinais de prontidão da criança. Então a criança, quando ela tiver que começar a comer, ela vai demonstrar alguns sinais, ela vai sentar com o mínimo de apoio, ela vai manter a cabecinha mais firme, ela consegue alcançar objetos, consegue pinçar os alimentos, ela sente curiosidade quando alguém está com algum alimento, ela abre a boca. Então é importante a gente respeitar esses sinais da criança, porque às vezes a gente quer dar comidinha para a criança e ela ainda não está pronta para receber. Uma introdução alimentar precoce, ela também pode ocasionar números maiores de diarreia, hospitalização por doença respiratória. Se essa alimentação ela não for nutricionalmente balanceada, vai se acabar perdendo também nutrientes e tem uma menor absorção dos nutrientes que são muito importantes, que também estão presentes no leite. E qual é o papel do banco de leite nisso tudo, né? O banco de leite, ele tem a função de promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. Então se faz orientação às mães sobre qualquer dificuldade que elas tenham no aleitamento e a coleta para doação de leite humano, onde se faz toda a pasteurização do leite para posterior distribuição nas UTIs neonatais de referência. E a gente tem como a ordenha a principal indicador de controle de qualidade do leite, porque tudo começa na ordenha da mãe. Então é sempre importante ela fazer a ordenha com todos os processos de higiene possíveis, armazenar bem esse leite para que a gente tenha um leite de boa qualidade. O processo de pasteurização é um processo térmico com o objetivo de prolongar as características do leite, manter a cor, manter o sabor, manter os nutrientes. Ele visa eliminar 100% de qualquer micro-organismo patogênico, inativar 99,9% da microbiota saprófita e sempre o processo é bem rigoroso. O controle de qualidade, ele verifica a integridade de frasco, se tem presença de sujidades no leite, como cabelos, pelos, insetos, todos os leites que são desprezados. Verifica-se o cheiro do leite, a cor do leite. Tem vários testes de controle de qualidade, que é o teste de acidez, o teste de micro-organismos, o crematócrito, que é um teste que a gente faz para saber a gordura do leite, a caloria do leite. E nos dados de 2021, a gente teve uma surpresa muito boa em relação às calorias. A gente consegue ver aqui no nosso gráfico que a gente tem a maior parte do leite como hipercalórico, que são aqueles leites que têm bastante caloria, que vão ajudar muito o bebê a engordar e a recuperar o peso, os bebezinhos prematuros que estão internados nas UTIs neonatais. E do total das nossas perdas, 80% dessas perdas são por sujidade, por isso que as mamães doadoras têm que ficar bem atentas a cair qualquer coisinha no leite. E para a gente finalizar essa parte da composição do leite materno, eu trago aqui para vocês um quadro onde a gente compara as principais diferenças, na verdade as principais vantagens do leite materno sobre a fórmula. Então, em relação a nutrientes, a gente viu que o leite materno ele é espécie específico para o bebê, ele tem uma excelente absorção, uma excelente digestão e ele tem anticorpos, hormônios e enzimas. Já a fórmula, ela vai ser padrão, ela vai ser igual para todos os bebês. A absorção dela é menor e a digestão dela também é menor e não vai ter os anticorpos e os hormônios que o bebê precisa, nem as enzimas. Em relação às gorduras e às proteínas, o leite materno tem a quantidade perfeita que o bebê precisa. Já a fórmula vai ter muito excesso, isso pode causar mais cólicas no bebê. Em relação à administração, a sucção via seio é a melhor possível. O bebê ele faz até aquele esforço para mamar, a testa dele fica até suadinha, tamanho é o esforço que ele faz, e trabalha toda essa parte da cavidade bucal, oral, o fortalecimento da língua e também dá um bom controle entre fome e saciedade. A criança ela vai entender bem o sinal dela de quando ela está com fome e de quando ela já pode parar de comer que já está saciada. Agora, pela fórmula, muitas vezes é usada a mamadeira e às vezes a mãe faz até aquele rombo na mamadeira e aí acaba caindo uma quantidade maior de leite na boca da criança. Ela perde muito esse sinal do que é fome e do que é saciedade. Além disso, muitas mães acabam usando engrossante, né? Esses engrossantes que são calorias vazias, cheios de açúcar, que só serve para engordar o bebê, que também não vai ser uma forma legal da gente alimentar a criança.
Tem a questão também da higiene, né? O leite materno, ele já tá com a higiene pronta, né? Basta higienizar o seio com o próprio leite da mãe, com água. Já na fórmula, a gente não sabe se foi usada uma água potável para diluir aquela fórmula, então tem um risco maior de higiene. O custo, leite materno é sem custo, já a fórmula tem um custo alto de R$40 a R$60. Se for uma fórmula para um bebê alérgico, vai até R$300, fora os gastos com mamadeira, com bico, com gás de cozinha. A sustentabilidade, o leite materno ele é renovável, sem resíduos, sem embalagem, sem desperdícios. Já a fórmula ela tem um alto consumo de energia, de água, de combustíveis que poluem o ambiente. E em relação à saúde pública, o leite materno protege contra diversas doenças de agora e do futuro. Já a fórmula não vai ter essa proteção toda, então os gastos com saúde pública acabam sendo maiores. E a qualidade de vida de um modo geral, como a doutora Silvia falou, o leite materno fornece vínculo, muitos benefícios psicológicos, fornece uma autoconfiança para a mãe, uma segurança para o bebê, a intelectualidade, o desenvolvimento facial. Agora falando um pouquinho dos dogmas que estão relacionados à alimentação da Nutris, que são os nossos fatos e fakes, vou mostrar alguns para vocês, dos principais que a gente escuta aqui que a gente gostaria de esclarecer. Então, o primeiro fato fake: nutrizes podem fazer dietas para perda de peso gestacional? Fake. Não é o momento de fazer dietas de perda de peso. Esse não é o momento de fazer um jejum intermitente, de fazer uma dieta low carb. A Nutris, ela tem que se alimentar bem, porque se ela começa a fazer muita dieta, consome menos de 1.500 calorias, o volume de leite acaba diminuindo muito. E a mulher, ela sente muita fome nessa fase, porque ela gasta mais calorias para produzir o leite do que ela gastava na gestação. Então, não é o momento de fazer dietas. Só amamentando o seu bebê já perde peso naturalmente, o útero já vai contraindo cada vez que o bebê vai sugando, então essa perda ela vai acontecer gradualmente. Próximo fato ou fake: a alimentação da Nutris deve ser diferenciada e suplementada? Também é fake, não precisa ser diferenciada nem suplementada. É uma alimentação in natura, equilibrada, quanto melhor possível. Quando a gente pensa em uma alimentação in natura, o que a gente pensa? Em tudo que vem da natureza, né? Então, tudo que vem da natureza é saudável para a mãe comer. Os grãos, as frutas, os legumes, as verduras, tudo que vier da natureza vai formar uma alimentação equilibrada. A gente sempre pede para ter um alimento de cada grupo. Um alimento da família dos carboidratos, que seria o arroz, o macarrão, a batata, o inhame. Um alimento do grupo das verduras, um alimento do grupo dos legumes, hortaliças mais coloridas, como a abobrinha, o tomate, a cenoura. Quanto mais cor a gente tiver no prato, mais nutrientes a gente vai ter. Um alimento do grupo das leguminosas, que é o feijão, a ervilha, o grão de bico. E um alimento do grupo da proteína animal para aquelas mães que consomem a proteína animal, que é a carne, o frango, o peixe, o ovo. Para as mães que não consomem essa proteína animal, dá uma reforçada na proteína vegetal, que são as leguminosas, os feijões, a ervilha. Sempre é importante também respeitar os hábitos alimentares, a safra, a cultura, a situação socioeconômica de cada mãe, e beber bastante líquidos também é importante. Aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês verem as principais diferenças entre um alimento integral e um alimento refinado, né? A gente também sempre pede para que a alimentação ela seja a mais natural possível, e isso inclui os grãos integrais, não os beneficiados, que são aqueles mais branquinhos, né? Então, entre um arroz integral e um arroz branco, é sempre melhor o arroz integral. Entre um pão integral e um pão branco, é sempre melhor o integral, porque ele tem mais fibras, ele tem o germe, o endosperma e o farelo quando ele está integral. Quando ele vira refinado, ele já perdeu o farelo, já perdeu o germe, só ficou com o endosperma, que é a parte não tão nutritiva. Então é importante que essa mãe ela faça uso desse alimento integral, até para já ir acostumando a criança a comer os alimentos integrais desde pequenininha, para ela já ter essa preferência pelos alimentos integrais. É fato ou fake? Café e chocolate são proibidos para nutrizes. O ideal é só tomar chá.
Fake também, né? Não é que o café é proibido. A mãe ela pode tomar café, só que a quantidade é menor. Então é no máximo uns 150 ml por dia, que é aquela xicrinha de café no café da manhã e uma xicrinha de café no café da tarde. O que ela não pode é ficar com um bule de café e ficar tomando café o dia todo. O chocolate é a mesma coisa. Quanto mais a mãe evitar, melhor. Deixa para comer só quando bater aquela vontade, mas não ter ali no dia a dia, porque o chocolate tem uma substância que se chama teobromina que pode causar uma irritabilidade no bebê. E os chás que todo mundo acha que são tão bons, não são tão bons assim. Não porque eles fazem mal, mas o chá ele pode quelar alguns nutrientes, pode roubar alguns nutrientes da dieta da mãe. Então o ideal para o chá é deixar ele para a noite, porque aí durante o dia a mãe já comeu, já absorveu tudo que tinha para absorver, o chá não vai atrapalhar tanto. É fato ou fake? Nutrizes cujos bebês nascem com alergia à proteína do leite de vaca devem fazer dieta restrita de lácteo. Isso é fato. Quando o bebê ele apresenta uma alergia à proteína do leite identificada pelo médico, aí é importante a mãe tirar todos os lácteos da alimentação. Quem faz a dieta é a mãe e ela pode continuar amamentando perfeitamente o seu bebê. Uma dieta sempre bem orientada por nutricionista. E é fato ou fake? Se for em pequena dose, a nutriz pode beber socialmente? Fake? Não é indicado nenhum tipo de bebida alcoólica durante a amamentação, porque essa bebida alcoólica ela pode diminuir os reflexos de sucção do bebê, o gosto passa para o leite, o bebê tende a rejeitar, que é tudo que a gente não quer, né? Então, nada de bebida alcoólica durante a amamentação. E é fato ou fake? O leite apresenta diferentes sabores para o lactente dependendo do que a mãe come. Isso é fato. A gente consegue ver quando a gente está na pasteurização que cada leite ele vem de uma cor diferente. Todos têm aquele padrão branco, mas às vezes é um branco mais puxado para o rosa e a gente já sabe que é uma mãe que come mais beterraba, mais verduras arroxeadas. Às vezes o leite ele não é colostro, mas ele é mais alaranjado. A gente já imagina que é uma mãe que come cenoura, que come abóbora. Às vezes o leite ele é branquinho com uma tonalidade mais esverdeada. A gente já sabe que é uma mãe que come bastante verdura. A única cor que não é boa é uma cor mais amarronzada, porque pode significar presença de sangue, a gente tem um teste para detectar isso. E os sabores também ficam no leite de alguns alimentos que a mãe come. Então, se por exemplo a mãe come uma banana, até 1 hora depois que ela comeu essa banana, o sabor da banana fica no leite. Se ela come uma laranja, até 1 hora depois que ela comeu essa laranja, o sabor fica no leite. Isso é muito legal porque a criança ela já vai conhecendo previamente os sabores e quando for iniciar a introdução alimentar, ela vai aceitar com muito mais facilidade. E é fato ou fake? Os alimentos que a mãe come e que mais ajudam a produzir leite materno são os derivados de milho, gemada, cerveja preta e água. Alguns é fake, o único que é fato é a água. A água é a única que é comprovada cientificamente que realmente ajuda a produzir o volume de leite. Agora, o milho e os derivados, muitas mães relatam que ajuda, mas não é comprovado cientificamente. Então, essa história da canjica seria mais pela questão da água, porque a canjica tem o leite que tem a água, então tudo é baseado na água. A gemada, na verdade, não pode, é proibida, porque o ovo com a gema crua pode ter risco de salmonelose, então nada de gemada. E cerveja preta muito menos, a gente viu que não pode bebida alcoólica. A cerveja preta também surgiu por conta da água, porque na cerveja preta tem água. Então sempre o foco é na água, aumentar a produção de leite, a única coisa comprovada é a água. Fato ou fake? Quais alimentos abaixo podem causar cólica no bebê? Que é a pergunta mais frequente que as mães têm. Parei de comer feijão, parei de comer brócolis, repolho. Será que isso dá mesmo cólica no bebê? Primeiro vamos entender um pouquinho o processo da cólica. O que é a cólica? É quando o intestino do bebê ainda é muito imaturo, ele precisa desse leite materno para amadurecer o intestino dele. Então pode acontecer porque o intestino ainda é imaturo, pode acontecer porque o bebê deglute o ar durante a mamada, pode acontecer porque o bebê só consegue mamar o comecinho da mamada e aquele comecinho tem mais lactose que vai fermentar mais. Então tudo isso vai ser resolvido conforme for vindo o aleitamento materno e conforme a mãe corrige essa técnica de pega e de posicionamento. Isso já vai fazer com que o bebê diminua as cólicas. Alguns alimentos podem interferir
mas não são muitos. Então o feijão a mãe pode comer à vontade, o brócolis à vontade, o repolho à vontade. Como a gente falou, os alimentos que vêm da natureza, eles não vão causar cólica no bebê. O leite de vaca só causaria alguma cólica se o bebê tivesse algum tipo de alergia. O que realmente pode causar cólica? São produtos industrializados. Então, temperos prontos podem causar cólica. Esses alimentos embutidos, os frios, como a salsicha, a linguiça, o salame, mortadela, presunto, isso pode dar cólica e a gente pede para não consumir, porque são alimentos muito cancerígenos e tudo que o bebê não precisa no comecinho da vida dele são essas substâncias mais cancerígenas. E refrigerantes, molhos picantes, que são produtos muito industrializados, podem dar cólica no bebê, então evitem. E para a gente finalizar, vou mostrar para vocês como seria uma refeição perfeita para uma nutriz. Então, o café da manhã, o intervalinho da tarde, o que a gente precisa ter? Um alimento de cada grupo. Então, a gente precisa de uma fruta, que aqui nessa figura está representada pelo mamão. A gente precisa de proteína, que nessa figura está representada pelos ovos, poderia ser um queijo branco. E a gente precisa de carboidrato, que na figura está representado pela batata doce, mas poderia ser um pãozinho, poderia ser uma tapioca, poderia ser um cuscuz de milharina. Sempre essa composição. Uma fruta, uma proteína, um carboidrato é o café da manhã perfeito e o café da tarde também. Lanchinhos intercalares, é bom a gente sair um pouquinho daquele padrão de bolachinha, de pãozinho, de bolinho. Vamos colocar coisas mais nutritivas. Deu aquela fominha no meio da manhã, na tarde, escolher um suco verde, que é um suco de couve batido com uma fruta, uma salada de frutas, grãos, castanhas, um iogurte com granola, uma bananinha amassada com aveia. São lanches intercalares muito mais nutritivos e são muito saborosos. E um almoço e um jantar perfeito como seria? 50% do prato de verduras e legumes. Quanto mais colorido esse 50% do prato, melhor, mais nutrientes vai ter esse prato. E os outros 50% divididos, 25% de proteínas, sendo metade animal e metade vegetal, e os outros 25% do carboidrato, que no caso está representado pelo arroz, mas poderia ser uma batata, poderia ser um milho, poderia ser um macarrão. No lugar do feijão, poderia ser a ervilha, o grão de bico, a fava. No lugar da carne, poderia ser o frango, no lugar do frango, poderia ser o peixe, poderia ser o ovo. Para uma mãe que é vegetariana, a gente aumenta a quantidade de grãos e tira a proteína animal. E muitas mulheres não gostam de consumir comida no jantar, né? O melhor dos mundos seria realmente comer o prato completo no jantar, mas para o caso de não gostar, que seja um lanchinho pelo menos parecido com um padrão de jantar. Então, um lanchinho que seria parecido com o padrão de jantar seria o quê? O pão no lugar do arroz, uma salada dentro desse lanchinho, e como um recheio desse lanchinho, uma proteína, que poderia ser um patê de atum, poderia ser um franguinho desfiado, poderia ser uma carninha desfiada. Isso substituiria um jantar. E é muito importante a gente ter a fruta cítrica como aliada. Depois da refeição, chupar uma laranja, comer uma mexerica, isso aumenta muito a absorção de ferro da comida. Bom, e vamos finalizar com uma foto que é muito bonita, onde uma mãe está amamentando o seu bebê e a filhinha dela também está amamentando a bonequinha, né? Porque é assim que a cultura de uma amamentação começa, quando a gente deixa as bonecas, deixa essas mamadeiras de boneca de lado, essas chupetas de boneca de lado e ensina a criança como é a realidade mesmo. Agora a gente vai chamar um vídeo de uma das nossas usuárias aqui do Banco de Leite, que tem uma história muito linda. Ela adotou um bebê, fez um processo de relactação com esse bebê adotado, depois ela teve gêmeos e aí ela conseguiu amamentar esses 2 gêmeos e ainda voltou depois para fazer uma doação. Agora a gente vai chamar o vídeo da Gisele. Meu nome é Gisele, eu sou mãe do Miguel, do Pedro e da Maria. A amamentação para mim é um momento único entre a mãe e o bebê. Eu falo que são gotas de amor, né? Algo que não dá para você transferir como você, a maioria das vezes a gente acaba fazendo, pede ajuda para isso, faz aquilo para mim, faz... Não, a amamentação é mãe e o bebê, né? Vou contar um pouquinho para vocês da história da nossa... Foi uma jornada aqui, né? Bom, o Miguel, ele veio pra gente com 7 dias, né? Ele já veio tomando fórmula
E durante o mês ele teve muita dificuldade para evacuar. Ele não tinha muito problema para evacuar e foi por isso que eu procurei o banco de leite a primeira vez, porque eu fui atrás de doação de leite materno, que eu vi que o leite materno ajudava bastante na digestão do alimento, a criança melhorava bastante o intestino, e eu fui atrás de doação de leite. Chegando lá, eu vi que não era possível, mas a doutora Silvia falou que eu poderia produzir. E aquilo para mim era, produzir, né, eu amamentar, para mim aquilo era surreal, imagina. Eu não tinha gerado Miguel, como que eu ia ter leite, né? E lá eu descobri que eu já estava produzindo leite sem saber, né? É lógico, a produção de leite era pequena, não era grande, eu só tinha um pouco de leite, mas a gente começou o processo. Nós começamos um processo de indução, onde é colocada a sonda, de relactação, onde é colocada a sonda, e a sonda na mamadeira e no bico do peito. Então, conforme o bebê puxa do peito, ele puxa da mamadeira, ele puxa do peito também. E assim a gente conseguiu aumentar a produção do meu leite, porque a amamentação, ela é mágica, assim, eu falo que é mágica. Quanto mais o bebê puxa do peito, mais leite vem, mais o corpo entende que você precisa de leite. Então, naquele momento, meu corpo já tinha entendido que eu era mãe, sem eu saber, ele já tinha entendido que eu era mãe e começou a produzir leite, só que eu não tinha a quantidade de leite para o Miguel. Então, com o processo de relactação, a gente conseguiu aumentar a produção de leite e eu consegui amamentar o Miguel, né? E tudo isso graças ao banco de leite, porque jamais eu ia descobrir que eu tinha leite naquele momento, né? E, assim, é algo maravilhoso. Tem os momentos difíceis, por exemplo, o bico do peito, né? Meu corpo não estava preparado, eu não tinha bico nenhum, né? E meu corpo não estava preparado, eu não sabia fazer a prega, porque o bico do peito machuca quando não é feita a prega direito, e eu não sabia fazer isso, o Miguel também não. Então, as meninas do banco de leite me ajudaram bastante. No início machucou um pouco, porque eu tinha dificuldade para fazer essa prega, mesmo me ensinando, tinha dificuldade, então no início machucou. Mas assim, as meninas foram do banco de leite, meu esposo, todos me encorajando, não, você vai conseguir. E aí a gente conseguiu amamentar o Miguel, graças a Deus eu consegui. Foi algo maravilhoso, assim, é uma experiência que eu acho que marcou muito a minha relação com o Miguel, né? Pedro e a Maria, os dois são gêmeos e eles são prematuros, né? Nasceram antes do tempo, então eles ficaram um tempo na UTI. E desde o começo eu falei para a médica que eu queria que eles mamassem o meu leite, que eu não queria fórmula, que eu queria que eles mamassem o meu leite. Então todos os dias eu descia até a UTI e lá a gente fazia o processo, né, de tirar o leite na maquininha e era passado para eles pela sonda, né? Então algum tempo eles ficaram mamando só pela sonda, né? E até por isso que eles ficaram um pouco mal acostumados, porque eles sabiam que havia o leite, eles não precisavam fazer força, até não podiam fazer força, porque tudo eles perdiam peso, eles precisavam ganhar peso para sair da UTI. Então, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 10 minutos para tentar fazer eles mamarem, eles pegarem o peito, quando foi autorizado, né? Eu tinha 10 minutos para tentar fazer eles pegarem o peito. E eles não sabiam, porque estavam acostumados, já vinha tudo pela sonda, né? Então, o Pedro mesmo foi o mais difícil, porque o Pedro não queria mamar. Eu lembro como se fosse hoje também uma enfermeira e a médica falando para mim que jamais eu ia amamentar, que ela nunca tinha visto gêmeos serem amamentados exclusivamente pelo peito, que ela achava que eu tinha que ter complemento, que eu tinha que complementar com fórmula. E eu insistia, eu falava, não, eu tenho leite, para que eu vou dar fórmula para o meu filho se eu tenho leite, né? Então, assim, eu acho que a gente, né, a gente não pode acreditar em tudo que as pessoas falam, né? Porque tinha aquele dito popular, imagina, mãe de gêmeos amamentar, é impossível. Impossível ser amamentação exclusiva, tem que ter fórmula. E não, eu insisti, eu falei para a doutora que eu não queria, que eu queria que eles mamassem o meu leite, independente da maneira que eles mamassem, mas eu queria que mamassem o meu leite. E foi assim que a gente foi produzindo, eu sabia já do processo, quanto mais você tira, mais seu corpo produz.
Então eu fui tirando e fui aumentando a minha produção para os dois. E assim a gente foi indo, né? No início eles não mamaram pelo peito, né? Eles mamaram pela sonda, depois a sonda foi pro copo, né? Para eles não fazerem muito esforço. Depois começamos o peito, né? E foi esse processo, né? Difícil. Quando eles saíram da UTI, eles saíram tomando um copinho. Aí chegou em casa, eu procurei o banco de leite, eu falei, não, eu quero amamentar, eu sei que todo mundo fala que não pode, que não consegue, mas eu vou tentar, né? Aí cheguei lá, as meninas, não, você vai, você consegue, eu falo que lá é o choque de ânimo que a gente toma no banco de leite, aí todo mundo, não, você consegue. Aí a gente conseguiu, né, assim, fui ensinando o Pedro, né, o Pedro, ele não sabia pegar o peito, ele era o mais bravo, ele tinha um gênio muito difícil, porque queria logo, muito, né? Ele não sabia puxar. Então lá as meninas me ajudaram novamente com a pega, acalmar o Pedro ir pegando direitinho. E foi esse processo, né? A Maria também, ela era meio preguiçosa. Ela mamava, mas ela era bem preguiçosa para pegar o peito, também era mal acostumada com a sonda, né? E aí eles não podiam fazer muito esforço para não perder peso, senão tinha que voltar para o hospital também. Então a gente eu tirava um pouco, eu ordenhava com a maquininha, né, e dava no copinho, quando eu sentia que ela estava muito cansada de fazer o processo de puxar no meu peito. Então quando eu via que ela estava muito cansada, eu pegava e colocava no copinho. Isso no primeiro mês, né, que ela estava em casa, e ele também, o Pedro também. Aí depois eles começaram a mamar normalmente no peito e foi só alegria até hoje. 1 ano e 11 meses, os dois mamando, né? Para aquelas pessoas que falaram que era impossível amamentar gêmeos, eu falo que é verdade, pode sim. É lógico que é uma atenção exclusiva. Você não consegue, que nem agora, cabelo escovado, né? Maquiagem nesses primeiros momentos, assim. Eu falo que no primeiro ano de vida dos bebês não tem nada disso. Realmente atenção exclusiva à amamentação, né? Você tem que se dedicar mesmo para que isso dê certo. Como eu falo, é um momento único, não dá para transferir. Então, você tem que se dedicar mesmo à amamentação, e vale a pena, porque é um momento que não vai voltar, né? É aquele momento que é seu e do filho e não vai voltar. Ele não vai voltar até 1 ano nunca mais, né? Aquele momento vai passar e você tem que aproveitar ao máximo e amamentar o seu filhote aí, como eu amamentei os 3, né? E é isso, para aqueles que diziam que não é possível, eu tô aqui para provar que é possível sim, com muito amor, muita dedicação e ajuda aí das meninas do Banco de Leite, que tá aí sempre disposta para ajudar a gente quando a gente fala que tá desanimada, aquele choque de ânimo, né? E ensinar, né? Porque elas também ajudam bastante, ensinam bastante a gente todo esse processo, né? Só meu muito obrigada a todos aí. Eu só tenho a agradecer a vocês, doutora Silvia especial. Eu falo que vocês são anjos da amamentação. E é isso. Então, pessoal, vocês viram? Janaína fez explanação, falou dos dogmas, dos mitos, das coisas certas, das coisas erradas. Depois a dona Gisele já contou o caso dela. E eu acho que aí a gente consegue ver o que o banco de leite pode fazer e o que os usuários podem esperar da gente. Nós estamos à disposição de vocês sempre, tá? Gostaria que vocês contassem com a gente sempre. E como a Janaína falou a respeito da pasteurização do leite, eu gostaria de finalizar a nossa apresentação colocando um vídeo que foi feito da pasteurização. Aí vocês também conseguirão conhecer ainda mais o banco de leite. A Semana da Amamentação de Guarulhos está só iniciando. Nós queremos uma vida saudável para todos os nossos munícipes, tá? A Prefeitura de Guarulhos sempre preza pela nossa assistência. E a doação de leite materno, a Semana do Aleitamento Materno, o Banco de Leite Humano quer transmitir isso para vocês. Peço que vocês terminem a apresentação assistindo o vídeo da pasteurização. Bom? Muito obrigado. Eu agradeço a doutora Silvia,
agradeço a Janaína, agradeço a vocês que até agora ficaram aqui com a gente. Nós tivemos um probleminha logo no início, por isso foi feita essa filmagem, tá? Mas a gente tem o maior prazer em contar tudo para vocês. E nós nos colocamos à disposição também para que quando vocês precisem, o Banco de Leite está de portas abertas. Obrigada. Olá, eu sou a Janaína, sou nutricionista, trabalho no Banco de Leite Humano de Guarulhos e aqui no Banco de Leite ele é um centro de especialidades em aleitamento materno. Nós fazemos diversas funções, capacitação para os funcionários, nós fazemos grupos de atendimento, atendimento às mães e nós somos basicamente divididos em 2 setores. Um deles é o de orientação às mães na sala da ordenha, feito pela equipe de enfermagem e pela médica, onde elas orientam todas as dúvidas que as mães têm sobre aleitamento materno, desde posicionamento e pega do bebê, processos de relactação, de translactação, como se faz uma ordenha, como dar o leite no copinho, na seringa, os cuidados com a mama puerperal. E nós temos o outro setor também, que é o setor da doação. Todas aquelas mães que produzem leite em excesso, que atendem à necessidade dos seus bebês e ainda sobra um pouquinho para fazer doação, nós fazemos a coleta de leite na casa das mães. Toda semana nossa viatura vai na casa das mães, leva frasquinhos esterilizados, leva equipamentos de proteção individual, que é o gorro, a máscara, o avental. A mãe ordenha esse leite, armazena e nós passamos e recolhemos esse leite, trazemos aqui para o banco de leite. Aqui esse leite vai passar por um processo que chamamos de pasteurização, que é um processo térmico que inativa 100% de qualquer micro-organismo patogênico que pode estar presente nesse leite. E aí então, após esse processo, nós oferecemos todo esse leite para os bebezinhos internados nas UTIs neonatais, nas nossas maternidades de referência. Os nossos principais cuidados durante esse processo de pasteurização, ele é um rigoroso controle de qualidade que tem várias etapas. Então, primeiro ele começa com a seleção dos leites, depois nós começamos a fazer a escolha desses leites, tirar todos os leites que tenham qualquer tipo de sujidades, presença de pelos, de cabelos, de insetos. Fazemos testes laboratoriais para verificar se esse leite tem presença de acidez ou não, para verificar se tem presença de coliformes ou não. Todos os leites que são não conformes, eles são desprezados e os leites que passam por todo o processo, em todos os testes, eles são utilizados para ajudar essas crianças. E a gente sabe da importância desse leite materno para essas crianças que estão internadas nos hospitais. O leite materno, ele melhora muito o vínculo mãe e filho. O leite materno fornece todos os nutrientes que a criança precisa para ela crescer bem, para ter um bom desenvolvimento. O leite materno, ele previne contra diversos tipos de infecção, ajuda a prevenir diversas doenças como desnutrição, obesidade, diabetes, doenças até do futuro, né, dessa criança. E o leite materno, ele tem muitos anticorpos, confere muita imunidade para aquela criança. Então é super importante que as mães que tenham esse leite em excesso doem e que as mães amamentem os seus bebês. O leite materno salva vidas.